Bem, Gente, vamos começar. Esse mês eu escolhi do Bartolomeu esse livro, Amar. Não sei se todas conhecem. E do Gregório, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, dos Velhinhos Narradores. Lindo! Lindo esse livro, não é? Eu também achei. Esse livro é uma maravilha. eu comprei o meu, estou esperando chegar. Se chama O Desvelar. Dedicatória e tudo que eu tenho, que bom. Menina, não fala isso não, com a Maria Helena Ribeiro, como eu não deixei ele dar dedicatória para o livro, ela diz que me detesta. Que coisa. Você lembra a sua dedicatória com todo o meu amor, olha que chique. Olha aqui, ó, e vou ler desse livro aqui, ó, Difícil Passagem, a página 63. E para quem ainda não assistiu o nosso encontro, na realidade, isso aqui é uma grande conversa, não é um estudo nem de Gregório, nem de Bartolomeu, e eu escolho primeiro o livro do Bartolomeu e depois eu vou vasculhar os livros do Gregório para ver um texto que case com o que a gente leu do Bartolomeu, né? Aí ficou feito uma doida relendo esses livros todos, até achar um texto que eu acho que casa com o do Bartolomeu. Vamos lá, Gregório? Gregório, ó Gregório. Ele ouviu uma vez. Olha, vê só. Mas agora eu vou contar. Gente, eu sonhei pela segunda vez com o Gregório. Eu já tinha te contado para vocês o primeiro sonho, né? Que a gente estava na floresta, chegamos lá no rio, na hora que a gente molhou o rosto, eu acordei. E semana passada, eu sonhei que a gente estava na Cobal, eu, Gregório e a Lúcia, sentados naquela mesinha que, né, que a gente fica no Antígua, conversando, e aí, de repente, a gente já estava... Eu primeiro achei que era um mar. Eu estava dentro d'água, o Gregório, assim, meio deitado, e eu achava primeiro que era um mar. Aí, quando eu acordei, falei, não, aquilo não é um mar. Aquilo ali é um rio, porque tinha uma faixa de areia muito curta e aquela areia de rio, que não é aquela areia branca, é aquela areia meia cinza chumbo, né? Então, assim, eu estava da cintura para cima, fora da água, e o Gregório vestido com aquela roupa que eu sempre vejo ele, que era de jeans, com o corpo, metade também, assim, meio deitado dentro d'água, e o resto fora d'água, e a gente conversando. E eu aí também acordei. Mas, assim, eu ainda vou falar assim, vem cá, fala alto aí, fala para eu lembrar a conversa que a gente estava tendo, né? Mas eu acho bem legal. Legal. Não é? Da gente A água é muito simbólica, né, Regina? A água, e assim, são e as era aquela água emoções, né? parada, Tereza, feito rio mesmo. Quer dizer, para mim ele virou rio, né? Embora tenham plantado ele, para mim ele virou rio. Né? Então, eu sonho sempre com ele com água. Com água, né? Bom, eu escolhi esse livro do Bartolomeu, Amar, e ele diz essa frase linda, né? Longe do mar, inventam-se oceanos. Nossa. Vamos lá. Pode passar. Viver entre montanhas é estar perto do céu e andar sobre trilhas contornando abismos. Nas montanhas, a voz esbarra nos montes e volta eco em outro tom. Há que ter ainda um andar paciente, um olhar curto, pois o horizonte é perto e o silêncio um companheiro solitário dos viajantes. E quando se vence uma altura, descortinam-se mais espinhaços. Longe do mar, inventam-se oceanos. Dizem que certo dia o mar partiu daqui e levou até os barcos. E na sombra molhada dos cascos, também os peixes se foram sem deixar rastros.
Eu não estava presente para impedir sua partida, pois vivia ainda fora da vida. Para os marinheiros, foi somente mais outra viagem. Um magoado vazio virou cerrado no lugar onde antes fora o mar. Tudo que morava debaixo das águas hoje respira acima do mar. Também as verdes montanhas. As águas viajaram devagar, sem acordar à madrugada, mas eu não devo me lembrar. Deixaram como herança ricos minérios, tantas minas, algas presas entre pedras, caramujos órfãos, deslizando entre folhas, sal temperando as lágrimas. Todo choro é medo de perder um mar. O afastamento das águas desafogou as montanhas. Agora, imóveis diante de tanto abandono, elas vivem expostas ao sol por todo o tamanho do tempo. E nos lagos, por aqui deixados, mansos por muitos luares, as brisas tremem recados dos anteriores mares. Mas outras lembranças ficaram. O canto da sereia na garganta da lavadeira. O vento soprando ondas de nuvens. Estrelas escondidas no silêncio do firmamento. Água marinha imitando sua cor. Conchas guardando sua sonora música. E no mais, ficou uma sempre saudade do meu imaginado amor. Não cheguei a conhecer o mar, nem me arranhei em suas areias. Quando nasci, ele já era apenas uma palavra, e eu vivendo encostado na sombra das montanhas. E quando mais tarde me falaram da redondeza da terra, sofri só de pensar o mar derramando-se no infinito, encharcando as estrelas, chovendo no nada, e seus peixes voando como cardumes de pássaros no vazio. Grande era meu pavor de perder o desconhecido. Nas noites, meu medo de não conhecer o mar desenhava escuras e perdidas frotas no firmamento. Eram navios fantasmas sem marinheiros e âncoras. E as constelações que me encantavam, pensava serem dele, hoje desgarradas, flutuando em queda definitiva. E se chovia, mais me entristecia, com medo de a chuva esvaziar o mar. Mas ninguém me confirmava seu desabamento. Na dúvida, eu queria fazer-me água. Como o rio, correr por inteiro, lento e paciente, pelos caminhos tortuosos, traçados pelo capricho das montanhas. E ter como destino tocá-lo. Mas o mar continuava em seu lugar, abaixo de todas as águas, para receber a visita dos rios, riachos, córregos e batizá-los com seu sal. Eu guardava um amor sem nunca ter visto o amado. Se me falavam de sua cor, suas ondas, suas cheias e seus segredos, meu amor adivinhava mais. Em devaneios, meu amor sabia de sua fragilidade escrita nas vagas.
seu carinho ao coroar com espuma o desfazer-se nas areias, seu afago para com os profundos jardins de algas, sua carícia para não descolorir os corais. E mais sabia, ele me faria dormir embalando meu sono como se no colo da mãe. E de tudo eu sabia mais, sem conhecer o amado. Eu queria ser marinheiro, embrulhado nas espumas de suas ondas, mas sobraram-me as montanhas, onde houve o mar. Minha mãe costurou meu desejo numa fantasia de carnaval. E eu, menino marujo, vestido de branco, azul e âncoras, pés trincados de poeira, pensava ser tudo engano. Ser marinheiro é ter leme, barco, mar e mais um desmedido caminho guiado pelo coração. Não existe marinheiro brincando de ser mentira. Meu pai me mostrou uma fotografia dizendo ser um retrato do mar. Mas junto não veio o vento, não chegou o cheiro e menos ainda o canto. Não podiam ser o meu mar as águas aprisionadas em quadrado de papel. Meu mar não tinha margens e nem cabia dentro de mim. Ele era em liberdade, além do horizonte, e não suportava prisões. Eu não conhecia o amado, mas sabia a quem amava. Se as águas dos rios transbordavam nos córregos, trazendo enchentes para meu quintal, eu cismava ser o mar, me buscando para fazer-me seu marinheiro. Imaginava, navegando ao longe, uma fragata sufocada em nuvem de neblina. Oferecia-me para ser farol, cais, porto, ou, quem sabe, ser mais água. Mas eu me doía todo de solidão. E quando as águas das enchentes voltavam aos vales, sobrava a lama, o lodo, o limo, sem nenhum vestígio do mar. Não se encontrava presença de concha, estrela, coral. Por terra, só restos de raízes e troncos arrancados dos campos. Leram-me no livro sagrado que houve um tempo em que a terra inteira foi mar. Choveu 40 dias sem estiar e 40 noites, inundando a água com águas. O dilúvio naufragou montes, enterrou montanhas, cobriu o mundo. A ira das águas engoliu os homens, as feras, as aves, só deixando o azul do céu e o azul do mar. E no imenso planeta líquido, onde antes fora o paraíso, uma única arca flutuava, protegendo escolhida família. Mas não havia marinheiro entre todos os tripulantes. Navegava sem destino, sem ponto nenhum de chegada. Foi um castigo dos céus a rota que se vencia. Eu não quero ser marinheiro em mares assim provisórios, em águas sem praias ou paisagens. Para bem amar o mar, carece nascer em montanhas. Mostraram-me o Rio São Francisco, pasto de peixes, destino de gaiolas vencendo as Minas Gerais, com praias em Pirapora e Porto em Januário.
Vi as carrancas na proa, amedrontando os assombros que enganam os marinheiros em noites de lua cheia. Pelo peso dos cabelos, Iara não subiu à tona para namorar o capitão e abençoar a passagem dos navegantes. Eu não quero ser marujo de água doce, brotando em serras e eternamente procurando o sal do mar. Por desconhecer sua nascente, o mar não conhece nascimento, nem morre de medo da morte. Eu quero ser marinheiro em oceanos que são para sempre. Eu crescia marinheiro em terra seca, onde antes estava o mar. Carregava o amor entre pálpebras, conchas dormindo sonhos. Pelas pernas, eu me prendia nos galhos das goiabeiras, fazendo o céu virar mar. Naufragando como as montanhas, eu me via marinheiro morto. Naufragado como as montanhas, eu me via marinheiro morto. Como era impossível ser menino e conter a ideia do mar? Pensá-lo imenso, sem margens, era afogar-me em liberdade e boiar em primavera. E mais amargo era querer ser marujo sem jamais ter visto vaga, vela ou jangada em equilíbrio. Eu não conhecia o amado, mas confiava em seu amor. Aprendi na escola a escrever as letras do A ao Z. Sabia todas de cor e somá-las em palavras. Mas na linha do caderno, meu mar escrito não trazia ondas, incertezas, nem movimento revolto. Só se escreve mar sobre a linha do horizonte. Eu rodeava meu mar com outras palavras suas. Marinheiro, marear, maresia, marinho, marejante, maremoto, marisco, mareante, marulho, marujar, mar abaixo, marina. Meu caderno era pequeno para escrever de mar a mar. O mar do meu caderno só me trazia amarguras. Às vezes, via-me escravo no reino de Iemanjá. E como fino pó de ouro, escondido nos cabelos, pedia passagem ao mar, oferecendo água de cheiro, palmas brancas e espelhos. Vislumbrava a rainha vestida em luar, pisando estrelas, escamas, esguia-luz andando por sobre o mar. Cantava a ponto de chegada na roda dos marinheiros, em volta da grande dama. Ungia-me com sua claridade, fechando meu corpo aos perigos, e soltava-me de vez ao mar. Lia na carta do sol verdades que eram de ouro. Buscava a rota de prata na imagem fria da lua. Eu não conhecia o amado, mas ele me fazia sonhar. Veio, com o delírio da febre, o primeiro marinheiro invadir meu quarto de mar. Surgiu do meu secreto oceano, que transbordava sua vazante pelos meus olhos, mina de água e sal. Chegou sem barco, não tinha leme e nenhuma âncora para aportar. Não trouxe carta dos ventos ou agulha de marear. Entrou como um silêncio que só eu podia escutar. Eu não conhecia o amado,
mas recebia molhadas notícias de lá. O segundo marinheiro veio mágico, igual à terra, sem dizer a doçura do fruto que vai brotar. Se foi por febre ou por encanto, eu sabia ser ele marinheiro pelo seu perfume de maresia povoando o ar. Primeiro me falou das vagas que suspendem os navios, semeando frio no coração dos homens do mar. Recitou-me poesia sobre caminhos que o anseio corta na superfície das águas, tendo o sol como compasso e as estrelas guias. Ao contrário das montanhas, disse-me que se alcançam andando verde adentro, o mar se conquista navegando azul afora. E o azul não termina no mar, continuou. Ele chega ao depois das nuvens e se faz céu. É mesmo imenso, me afirmou, e ninguém vence o azul. Ventos mudam de rumo, as estações se sucedem, os frutos voltam às sementes, mas o azul não deixa o mar. Às vezes, as águas ameaçam viagens, partem em nuvens, mas retornam em chuva, levando o mar, espelho de água, vidro ou mercúrio, conforme as horas do dia. Toda a água sente saudades do mar, e sobre elas não ficam rastros de barcos, passos de peixes ou passagens de navegantes, lembrando-me ainda, o visitante, das conchas, asas nadando em par. Depois ele se foi e deixou-me sua ilusória lembrança nos lençóis salgados pelo suor da febre. Senti saudades do amado, mas longe vivia o mar. Com fardas de marinheiros, colares, flautas, fitas, tambores, um terno de marujada passou pela minha janela. Levavam Nossa Senhora, que não era da Boa Viagem, pintada em bandeira de cetim. Rezavam com o corpo inteiro, cantavam com o corpo inteiro, que o rei mandou chamá-los para o terreiro da rainha, jardim coberto de flores. Entraram pela porta da igreja, com sons de sinos, fazendo voar andorinhas. Igreja, barco dos homens, murmurando ladainha. Suplicando o paraíso, com rosário entre os dedos, pedindo para aportar. Eu não quero ser do terno, ser marujo de montanhas com nostalgia do mar. Eu quero ser das águas, mesmo afastado do mar. Eu sei que um dia o amado vem a nado me buscar. Terceiro marinheiro, queimado de sol e sal, sem licença, sem aviso ou carta para atracar, rompendo meu oceano, fez-se dia em meu dia. Por que não ser garimpeiro? Perguntou-me. É um ofício possível de levá-lo até o mar. É só cavar as montanhas, esquecendo o ouro das minas. Ter o túnel como tesouro, que se profundo, mais se aprofunda, até romper no mar, do outro lado do mundo. Entrar por seus abismos, atravessar supostos segredos, sem pensar nenhum mistério. E de tão grande afogamento, ao se irromper na superfície, já se nasce marinheiro.
Eu vi um dia o mar, no lugar onde ele está. Pisei manso sobre as águas para não quebrar o espelho. Provei seu gosto de sal, definitivo batismo. Reparei suas areias lavadas e a paixão me falou. A mais azul depois do mar. E o meu mar de mentira sempre foi maior que o mar de firmes verdades. Sempre vou ser um desejo, se vivo ausente do mar. Não chega a ser marinheiro quem nasce longe de lá. As águas são muito abertas para quem, por sob veredas, aprendeu a caminhar. Nascendo sobre um mar de montanhas, não se chega a navegar. Vamos conversar? Lindo, lindo, Regina. É lindo, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, Papai do Céu deu toda a inspiração para esse Bartolomeu, não deixou um pouquinho para mim? Mas não é É lindo incrível. esse? E é incrível o jogo de palavras que ele faz, né? É É, incrível mesmo, é incrível. eu quando li a primeira vez, agora, né, de novo, reli esse livro, eu falo, gente, como é que o cara pega uma palavra, né? Pega um mar e consegue escrever um negócio tão lindo desse? Eu lembrei um trecho de um livro dele, que é o Antes e Depois, que ele fala Ah, que a lágrima é feita de água e sal. Isso quer dizer que a gente tem um mar dentro da gente. é, E chorar é deixar o mar transbordar. Ele fala que a gente chora para não morrer afogado. isso Não é é lindo isso. isso? É demais isso, né? Que a gente chora. É Eu demais, acho é demais. maravilhoso, acho maravilhoso. Manuel Herculano, quer falar alguma Esse coisa? texto eu não conhecia, esse que você Esse leu, é o Regina. livro, é o livro. Obrigada. Obrigada, é lindo. Se chama Amar. Eu vou querer esse livro. Depois vai estar gravado lá no canal do YouTube do Francisco Gregório. Manuel Lindo. Herculano quer falar do Mar de Santa Teresa, Santa Isabel, Santa Isabel. Pois eu fico impressionado, eu me perco, eu fico perdido quando eu leio, quando eu ouço, no caso aqui, quando eu leio alguma coisa assim, porque são tantas imagens, né, e ao mesmo tempo a gente se identifica tanto, porque é impressionante esse amor pelo mar de quem não conhece o mar, esse amor de quem não conhece o mar tem amor pelo mar. E lá em Santa Isabel não tinha mar, não, né? Lá em Santa Isabel, no Maranhão. Mas eu lembro que falar do mar, assim, quando eu ouvi a palavra mar, porque eu até já rabisquei, eu tentei lembrar agora, não sei onde está. A palavra mar, são só 3 letras, mas quando a gente fala mar, parece que se derrama, assim, já fica uma coisa enorme, né? E eu, assim como ele também tem uma coisa assim, eu tenho uma coisa com o mar de muito, eu tenho uma atração pelo mar, mas ao mesmo tempo eu tenho muito, não é medo, é aquela coisa do Respeito. respeito. Eu me realizo muito mais sentado diante do mar, no final de tarde, ouvindo o barulho das ondas, do que entrar no mar. Eu não vou muito à praia, assim, quando eu vou, eu fico mais sentado e olhando e ouvindo o mar. Por tudo isso que o Bartolomeu traz aí nesse texto, essa coisa esse amor, né, desconhecido, e esse amor e essa associação também, que é uma coisa que eu sinto também com saudade, porque assim tem assim quase que uma coisa assim com as águas, porque as águas estão sempre passando. Isso é uma imaginação minha, assim, com os rios, quando você que também tem a ver, né, rio, mar. É a coisa que eu sempre penso, assim, as águas estão sempre indo, né, assim, estão sempre indo, e a gente e por isso causa essa melancolia, assim. Eu acho que beira de rio, para mim, tem sempre uma melancolia, mas é uma coisa gostosa, exatamente por isso, você saber que está seguindo um caminho, que está indo matar a sede de alguém em outro lugar, banhar alguém em outro lugar. E no caso do mar, especificamente, com essa visão toda que o
Bartolomeu passa nesse livro, inclusive isso aí que a Clara lembrou. E a Cristina? A Cristina, aqui eu não vejo os nomes, não vejo as caras, e eu sou muito bom aqui na internet, gente. Além de ser lindo, eu sou muito bom na internet. Então, é encantador, realmente, isso que você falou, assim, pegar uma palavra, quer dizer, uma palavra assim, mas quando você fala da palavra, eu que trabalho com isso, me encanta isso. Eu não tenho ainda essa capacidade toda também, fico às vezes... Mas, assim, de alguém desenvolver a partir dali tantos rios, né? Tantos mares, assim, que a gente vai, é uma coisa infindável mesmo e linda, porque o mar inspira isso. E eu, há pouco tempo, eu já vi algumas vezes pessoas que nunca viram o mar, e quando vão pela primeira vez se emocionam, assim. Então, é misterioso demais e é lindo demais mesmo. Então, mais uma lindeza, como dizia nosso Francisco Gregório, né, do Bartolomeu. É verdade. Bom ouvir. Tereza, quer falar? Está sem som. Está sem som, Tereza. Agora abriu. Agora abriu. Então, eu sou apaixonada pelo mar. Fui criada praticamente no mar, tanto em Maceió, quando eu tinha meus primos, como em Recife, depois Olinda e no Rio. Então, eu tenho uma paixão muito grande. Apesar de que já tive alguns sustos com o mar. Em Maceió, uma vez eu quase me afoguei, mas mesmo assim, com todo o respeito, né, como ele lembrou bem o Herculano, eu gosto de contemplar e gosto também de ouvir as ondas, né? É como se estivesse murmurando alguma coisa. É uma coisa muito profunda que eu sinto pelo mar. Admiro, e esse texto realmente mostra essa grandeza, né, do mar, né, dessas palavras do autor maravilhoso. Muito obrigada por ter lido. Amei demais. Cristina Cruz, quer falar alguma coisa? Cristina mora perto de um rião, né? Ela mora perto do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Né? É um rio que é um mar. Isso aí que deve ser lindo, morar perto do Paraíba do Sul. Deve ser uma maravilha. É um rio lindo. Marli, eu sei que você está com vontade de falar e não pode, mas aí você, na outra, mês que vem, você fala sobre o amar, tá bom? Ela é uma apaixonada pelo Bartolomeu também, conheceu o Bartolomeu bastante, mas hoje ela não está podendo falar. Mais alguém quer falar sobre o amar? Então fala, Márcia, abre o som. Abre o som. Eu fiquei bastante curiosa sobre a biografia dele, se ele era realmente uma pessoa da região da montanha que não conheceu o mar. Ele era mineiro, ele era mineiro. Própria. Uma pessoa que de repente, né, nunca conheceu o mar e que descreve o mar com detalhes, né, que riqueza dos corais, né, então uma coisa assim, de como realmente ele amava e de como ele conheceu uma coisa que ele não tinha acesso, né, porque não é uma imagem do mar só de fora, né, é uma imagem de dentro, né, de conhecedor mesmo, né. Então, quanto ele de repente conheceu, né, a vontade que superou a dificuldade e que ele conheceu o mar, né? Porque o texto é maravilhoso, as diversas imagens que ele coloca, é uma riqueza, né? É lindo, 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 lindo. Não, e essa costura que ele fez, né? Porque ele passou pela Arca de Noé, depois ele foi para o folclore brasileiro. Então, assim, ele foi costurando, né? As experiências dele com o mar, né? Com o mar, né? Eu achei muito bonito. Quer falar, Bebel? Eu só quero falar uma coisa que eu estou assim meio... Porque está lembrando muito da minha infância. Porque eu nasci em Juiz de Fora e frequento o mar desde pequenininha. Minha família tinha apartamento aqui pertinho, em Copacabana,
Camões, né, na Atlântica, e eu sempre frequentava o mar desde pequenininha. A primeira vez, eu acho que eu tinha 1 ano, se não me engano, e eu vim no colo da Wanda, e fui para o mar, e da minha mãe. E tudo. Então, assim, aí eu passava férias em fazenda, vinha muita montanha, então eu tinha muita relação com essa coisa que ele fala da montanha, né? Não ver, não via o mar, essa interação que ele faz da montanha com o mar é uma coisa assim, é uma poético, né? Ele vê assim, nunca viu. E aí agora assim, toda vez eu passo no Drummond tem a estátua do Drummond aqui perto de casa, né? Então fala e no mar estava escrito uma cidade. E realmente é a frase assim que eu ligo assim, a montanha com o mar para mim é tudo. Então eu estou assim meio emocionada, eu estou lembrando assim minha infância desde pequenininha assim com a minha família, meu irmão, meus pais, minhas 2 mães e meu pai. Então isso está mexendo muito comigo. Por isso que eu estou quietinha aqui. Tá bom. Zé Matos, quer falar? Bom, quando eu e meus irmãos éramos pequenos, o meu pai nos levava muito à praia, mas não propriamente no mar, né? Era na Bahia, de Guanabara, porque ele nos levava ou na Urca ou na Ilha do Governador. Então, a minha experiência era só essa, aquelas praias mansas, né? sem ondas e tal. Só depois de adolescente é que eu passei aí para as praias lá da Zona Sul, né? E aí conheci o mar. Mas nunca tive, enfim, eu nunca nadei bem, né? Mas eu entrava no mar, andava um pouco, mas não nadava, né? Eu nunca cheguei a nadar no mar. E há muitos anos que eu não vou à praia, né? Muitos anos. Principalmente por causa da minha pele, que está toda estragada. Sim, o meu pai nos levava à praia. E naquela época não tinha protetor solar, né? Pelo contrário, a gente passava era um óleo de bronzear. Passava urucum, passava Coca-Cola, Óleo passava de motor de Caído del avião. Sol. Depois ficava cheio de bolhas nas costas, era um horror aquilo. Toda vez era a mesma coisa. Ficava cheio de bolhas, não podia se mexer, não podia deitar direito para dormir. Era um horror. Toda vez que a gente ia à praia era assim. É verdade. Mas com o mar mesmo, nunca tive assim nada de nenhuma aventura especial. Célia, quer falar sobre o mar? Está sem som, Célia. Misterioso mar. Não está conseguindo abrir? Tereza já está até cantando ali do misterioso mar. Na época, não, quando eu reli esse O Amar, eu me lembrei, não tem como é, o sertão vai virar mar, o mar vai virar... na novela agora. O mar vai virar sertão. É isso aí. É profecia, né? É profecia. Alguém mais quer falar do Amar? Ô, Regina, conseguiu o som. Então, é muito poético, né? Eu amo o mar, sabe? Eu gosto de, quando chega assim, dezembro, me dá uma fissura de ir na praia, não é nem para entrar na água, não. Igual a amiga aí que falou, eu tenho um pouco de medo. Já sofri algumas problemas no mar, mas eu amo o mar. Eu gosto de sentir o cheiro do mar, sabe? Aí me revigora. Então, quando vai chegando o verão, eu já vou ficando com muito fogo para ir chegar perto do mar, né? E essa forma dele de falar do mar, e o que a colega disse aí, né, da nossa lágrima, né? Muito poético, muito bonito, né? Muito bonito. Muito obrigado. Isso que eu falei da lágrima não é meu, não, é do Bartolomeu. Não, sei, então, você lembrou, né? Eu lembrei. Lembrou, é muito bonito. É de um livro dele, que eu achei tão bonito que eu sublinhei essa parte do livro e li várias vezes. Dulce, quer falar? Do seu Eugênia? Não, fechou. Não posso, estou no consultório. Tá bom.
Não, e eu me lembrei também o Galeano, né, que tem uma história que ele leva o filho para ver o mar e o filho chama ele porque não suportava olhar o mar, tanta beleza sozinho, né? Maravilhoso, né? É. Ótima lembrança, Regina, ótima lembrança. Muito bom. O próprio Bartolomeu tem uma história que ele fala isso, né, Cristina, de tudo que é muito bonito, você tem que dividir, você não suporta ficar sozinho. Eu sou dessa, que leio um livro que eu gosto, saio contando para todo mundo, dou para todo mundo. Eu sou essa. Quando eu leio o livro, semana passada eu bati um recorde, li um livro de quase 600 páginas em 2 dias. Comecei um dia e meio. Caraca! Eu sou. Fico falando sobre aquele livro para todo mundo. Falando nisso, eu li semana passada um livro que a escritora a Sandra Ronca que me deu, cabeça... É o resumo da história, assim, o cara mora dentro da cabeça do Santo Antônio, por diversas situações, e ele escuta a reza das pessoas. E, a partir dele escutar essas rezas, ele vai montando e solucionando as histórias com as pessoas. Eu recomendo o livro... tá aqui, ó. Peraí. A Cabeça do Santo. Socorro Acioli. Mas é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. Eu li rapidinho também, li em 2 dias, mas é muito bom. E a Sandra Ronco também, que leu, gostou e comprou e me deu né? Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, tudo que é muito bonito, o que impacta a gente de alguma forma, eu acho que a gente tem que dividir, né? Tem que acabar acabando dividindo. Vamos lá, Wagner, a parte do Gregório? É verdade, a Nelly diz que o texto é pura poesia, é verdade. Diga, Cristina. Eu vou precisar sair, eu estou muito chateada, porque eu queria ficar até o final, mas eu preciso hoje levar minha mãe ao médico, mas eu não queria deixar de entrar, foi meu primeiro convite. Foi ótimo. Eu vou só dizer um poema que eu li do Lucão outro dia, um rapaz chamado Lucão. Às vezes confundo amar com almar e me jogo. Muito bom. Obrigada. Depois assiste tudo lá no canal do YouTube do Gregório. Fica gravado? Fica gravado lá. Então eu vou assistir. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Um prazer imenso. Aí eu separei esse trecho do livro dos Velhinhos Narradores, e esse trecho foi escrito pelo Gregório, se chama Desvelar. Desnaturalizar o olhar sobre as coisas, espiar bem, olhar com atenção, ver observando. Isso meu pai me dizia montando um álbum de fotografias. Meu pai me levava para a janela e pedia que eu observasse as paisagens, as árvores, os desenhos das casas, os traçados das ruas. Perguntava onde as mãos dos homens interferiram naquela paisagem. Falava meu pai em planos. O plano da natureza sem o homem e o outro plano com a presença do homem. Do que ele gostava, sublimava calmamente, ressaltando a beleza dos contornos, os traçados, as cores, a luz, a sombra, o horizonte, as retas, as curvas. Fotografar com os olhos. Ele gostava das fotografias impressas nas revistas, nos jornais, nos livros. No quintal, plantávamos as árvores, distribuindo-as em espaços, intervalos,
possibilidades de sombras pela manhã e sombras à tarde, brechas para o olhar encontrar o horizonte. Plantávamos coqueiros, jaqueiras, laranjeiras, limoeiros, mangueiras e etc. Meu pai gostava também de ouvir rádio. Ouvia umas notícias, repetia essas notícias, mandava que disséssemos as mesmas notícias de outro jeito. Cada um tem um jeito de contar, ele dizia. Lia as notícias das revistas para nós e comentava sempre que elas poderiam ser contadas de outras formas, outras abordagens, insistia ele. Aprendi as operações matemáticas com meu pai. Sabia toda a tabuada desde cedo. Meu pai lia Malbatã para nós e formulava questões de raciocínio matemático. Eu gostava de matemática daquele jeito. Calcular, investigar, desenhar, fotografar. Desnaturalizar o olhar. E dizer esse olhar com gestos, pausas, silêncios, movimentos, ritmo, percepção. Dar notícias do mundo com a voz. O meu olhar singular. A minha voz singular, extraída das muitas vozes. Eu singular. A arte de contar histórias, livro de Malbatã, e Contar Histórias, uma arte sem idade, livro de Beth Coelho, são lidos e discutidos pelos interessados nos grupos das oficinas. Exercícios de desnaturalizar o olhar sobre uma imagem, uma notícia, um gesto, a relação do olhar e do espaço, a percepção de enxergar. Produzir palavras por meio das imagens, produzir imagens por meio das palavras, olhar desconfiado para as histórias, perguntar por meio das histórias e das imagens. E aí eu tirei outro trecho do Difícil Passagem. O contar histórias é prática que nos remete a mecanismos tradicionais de transmissão de conhecimento. Oferece a possibilidade da troca de vivências e saberes de forma lúdica, transformando num jogo o que, na verdade, constitui aprendizado. As histórias ouvidas vão formando nossos acervos e ajudando a construir nossa autonomia. Com elas e a partir delas, vamos mediando a realidade, produzindo ideias e exercitando nossa crítica sobre o que vemos e ouvimos, conferindo nossa relação com a natureza, as diferentes culturas, os bens materiais e imateriais e os outros seres vivos. As narrativas, cada uma em seu gênero, instigam nossa imaginação, provocam nossos desejos, nos colocam de frente para nós mesmos e para o outro. Cumprem importante papel em nossa vida, uma vez que nos são apresentadas num tempo determinado e tem começo, meio e fim, o que nos permite observá-las por inteiro, compreender as informações que trazem e analisá-las à luz da nossa própria experiência. Assim, a prática de contar histórias e ouvir histórias
nos oferece a possibilidade de discutir os fatos e as questões que nos são postos, contribuindo para que possamos ler a realidade e reinterpretá-la, agir e criar. Pode voltar lá, Wagner. Eu achei esses dois textos, que conversavam com o mar, né? Que é isso, é o olhar da pessoa sobre as coisas, né? Tem gente que olha o mar e não vê o mar, não gosta do mar, ou não vê nada além de muita água, né? E o Bartolomeu, mesmo sem ter visto o mar, então, né? Ele via o mar, né? Ele imaginava o mar, ele reinterpretava, vamos dizer assim, quando ele fala numa frase lá que o pai mostrou uma fotografia do mar, e ele falou assim, como assim? O mar não cabe num pedaço de papel, né? Não tem como. Então, eu achei esses dois textos do Gregório muito interessantes nisso, né? Da gente ter um olhar diferenciado para as coisas, né? É quase assim, sair da caixinha, né? Sair da caixinha. Sair a ficha, né? Às vezes você eu acho que da mesma forma que o olhar, né, ele relacionou com a contação de histórias, eu acho que na contação de histórias a gente tem exatamente isso, né? Que quando a gente olha, nós temos a nossa vida, né? O nosso ser. Isso se mistura com o nosso olhar. E quando a gente tem a história, é a mesma coisa, né? Porque uma história contada, ela vai bater de formas diferentes para diversas pessoas, vai significar, vai mexer com coisas completamente diferentes, né? Como você acabou de falar do mar, né? Que tem pessoas que têm, né, uma vivência com o mar maravilhosa, outras já têm medo, né? Então, eu achei bastante interessante esse paralelo entre o olhar e a contação de histórias, né? Isso aí. O Gregório foi uma pessoa privilegiada, né? Porque ele teve pai, mãe e avós que conversavam com os filhos e falavam coisas interessantes. Imagina isso, de o pai ficar levando ele para a janela e mostrando a paisagem. Que pai que faz isso? É verdade. Não é verdade? Ele foi muito privilegiado, não só com o pai, a mãe, como com os avós também, né? A participação da família foi muito importante, né? Para tudo. Sim, porque por mais que os nossos pais conversem com a gente, eu acho que são raros os que fariam isso, levar para a janela e mostrar, olha, veja, enfim, isso que o pai fazia com ele e os avós. E o Gregório falou aí no livro A Arte de Ler e Contar Histórias, do Malbatã. Uma vez, uma amiga minha, que eu esqueci quem foi, me deu isso aqui, ó. Ela xerocou o livro inteirinho, e me deu. E ela disse o seguinte, ó, eu xeroquei porque não existe mais esse livro à venda. Eu sei que a gente não pode tirar xerox de livros, né? Mas, como ele não existe mais à venda, eu tirei xerox. E é um livro imenso mesmo. Ainda não li todo, não. Olha aqui, esse aqui do Malbatã é o homem que calculava. E teve, acho que foi o Natal, meu pai deu livro para nós três. Nós éramos 3 irmãs, né? 3 meninas. E eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Aí eu falei assim, gente, o que eu faço com isso? Esse homem que calculava. E, na época, né, eu achei aquilo... E aí, muitos anos depois, agora, sei lá, tem 6 ou 7 anos, eu fui lá e comprei O Homem que Calculava. Aí eu escrevi assim, ó, uma dedicatória. Me dei de presente em 4 de junho de 2019, em homenagem ao meu pai, Rômulo da Cunha Porto. Ganhei este livro pela primeira vez quando tinha, acho que entre 8 e 10 anos. Em 2022, conversando com minha irmã Valéria, ela disse que quem ganhou O Homem que Calculava foi ela.
A memória, de vez em quando, nos trai. Regina. Porque você tinha de comprar o livro mesmo, né? Não é? E aí eu comprei e li com atenção, né? Mas quer dizer, aquele negócio me marcou tanto, embora eu tenha ficado brava na época, que eu falei assim, não, eu tenho que resgatar essa história e deixar, né, guardada aqui na minha estante para quem herdar os livros, saber da história desse livro, né? Aqui em casa tem vários livros do Malva. Quer dizer, aqui em casa, o que eu digo, quer dizer, meu irmão deve ter levado alguma coisa lá para ele. A gente também andou doando para bibliotecas, entendeu? Mas eu lembro desse livro, eu li quando era criança. Eu li. Eu sempre gostei de Malva, apesar de não gostar de matemática. Esse livro que você acabou de mostrar aí, Regina, foi o primeiro livro que eu me lembro de ter ganho. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai era um comerciante e ele tinha um cliente que era um coronel do Exército, e ele viu que eu gostava muito de matemática. Ele falou assim, eu vou te dar um livro. Não é para sua idade ainda não, mas eu vou te dar um livro. Um dia você vai ler ele. E eu tenho um livro até hoje. O meu é de capa dura, ainda é aquela creme ainda. Eu tenho esse livro até hoje. Então. Eu deve estar espalhado ou na casa do meu irmão ou aqui, mas a gente tinha muito livro de Malva. A gente o Wagner, eu tenho essas memórias afetivas com o livro. Eu, quando era do primário, eu adorava a história da galinha ruiva. O Zé até um dia me contou em francês a história da galinha ruiva. E aí La Petite Poule Rouge. Aí um dia andando no sebo, eu achei, mas bem velhinho mesmo. Eu fui lá e comprei o livro da galinha ruiva e tenho ali na minha estante e não dou para ninguém. Aí eu falando com o Zé, como é uma pessoa mais fina e educada, me contou em francês. Olha, Não é porque eu tinha aula de francês na época do ginásio, do científico, não me lembro bem. Eu tinha aula de francês e tinha essa história, La Petite Poule Rouge, no livro de francês, né? E eu gostava bastante dela e decorei naquela época. E depois, até uns 10 ou 15 anos, eu me lembrei dessa história e comecei a procurar na internet e acabei achando o texto, exatamente aquele mesmo texto que tinha no livro de francês. Só não consegui decorar de novo. O meu é bem velhinho, mas assim, eu queria o livro, né? Eu queria ter o livro. Eu falei assim, gente, o que tem tão diferente que eu nunca esqueci essa história da galinha ruiva, né? Aí eu falei, não, eu tenho que procurar esse livro para ver se tinha. Eu queria ver se a história tinha alguma coisa diferente que eu tinha perdido na memória já, né? Eu devia ter uns 5 anos, com 70, eu falei, metade eu esqueci da história. Mas não tinha esquecido, a história está lá direitinha, como eu me lembrava, e aí o Zé ainda me lembrou em francês. Diga, Célia. Oi. Aqui, eu não me conformo quando as pessoas ficam assim, eu tenho e-book, tenho não sei o quê. Gente, eu gosto do livro, de pegar na página. O negócio de falar, tudo bem, a gente até entende, a pessoa às vezes viaja muito, não pode ficar levando muitos livros e tal, por causa do peso, tudo, principalmente de avião, mas eu não me conformo. Eu adoro e-book, não sei o que, essas coisas assim, digitais. Não é comigo, eu sou daquela... Eu gosto de pegar o livro e pegar o papel e ler, e depois voltar atrás, não lembrei do personagem, vou lá, isso. E aí, eu ainda vou achar esse livro do Malva, do Homem que está Claro, deve estar por aqui. Diga, Célia. Esse livro, A Galinha Ruiva, é uma das histórias que eu mais gosto de contar. E tinha um menino lá que adorava essa história, né? Ele ficou internado um mês e pouco, então toda semana ele queria a história da galinha ruiva. E aí eu contava a história da galinha ruiva para ele, né? E passado um tempo, eu saindo lá do hospital, eu encontro ele na rua. Aí ele fala assim, lá, aquela moça que conta a história da galinha. Eu fiquei tão feliz dele lembrar de mim ali na rua e da história da galinha. Eu fiquei cheguei a ficar emocionada, saí, fui, abracei ele, assim, sabe? As pessoas não entenderam muito, né? Mas eu falei, caramba, ele lembra de mim, assim, da história da galinha. Fiquei super emocionada com o bichinho, da história da galinha. Eu adoro essa história da galinha, adoro.
Eu muito acho, gostosa. eu acho que assim, todas nós, cada uma tem essa história marcante, né? Ficou para sempre, de pequena. Aí eu vou, de vez em quando, eu vou resgatando assim, minhas lembranças, e quando eu acho o livro, eu vou lá e compro. É bom Zé, comprar. você Essa falou... Fala Cristina Cruz. Esse outro livro que o Gregório citou naquele primeiro texto, que eu acho que é Desvelar, o nome, né? A Arte de Contar Histórias, da Beth Coelho, uma arte sem idade, não é isso? Eu estudei esse livro no curso normal. Caramba! Anos atrás, eu tenho o livro até hoje. Aí, quando falou, eu fiquei lembrando das coisas do livro, das técnicas, né? Várias técnicas de contar história que ela ensinava. Enfim, um livro fininho, assim, com uma capa meio listrada e que tinha, acho que uns anões da história da Branca de Neve, acho que tinha uns desenhos assim. Depois eu vou procurar. Me deu vontade de ler de novo. Porque o Gregório tinha muito disso, né? De ler. Eu me lembro, logo que eu conheci o Gregório, ele também falava muito no tal do livro das histórias sagradas. E eu nem não conhecia, nunca tinha ouvido falar, aí acabei comprando o livro As Histórias Sagradas. E aí foi muito gozado com esse livro, porque eu já comprei o terceiro, porque aí eu empresto para alguém que não me devolve, aí quando eu procuro para pesquisar para alguma coisa, eu vou lá e compro, aí eu empresto, aí não me devolve, aí eu vou lá e compro o livro Das Histórias Sagradas. Quando a gente gosta muito do livro, a gente tem que ter uns 2 ou 3. Um para ficar com a gente, um para emprestar e o outro para ficar de reserva, porque se acontece alguma coisa, você tem aquele. Porque tem assim, eu tenho alguns livros que eu uso assim para pesquisar mesmo. Tem que fazer uma palestra, tem que fazer uma coisa. Então, são livros de pesquisa, né? Mas são livros muito bons. E aí eu vou emprestando e vou comprando. De novo. E tem livros que você quer ler de novo, né? Você lê uma vez e outra, entendeu? Você quer ler. Ô, Bebel, o negócio do livro de ler de novo, tem alguns livros que eu leio de novo e falo assim, mas, meu Deus do céu, por que eu gostei desse livro? Por que eu marquei isso aqui nesse livro? Eu sou aquela que marca e falo assim, isso aqui é bom para o Pedro, Pedro é meu filho, isso aqui é bom para o Pedro. Aí, depois de um tempo, depois que eu vou ler, reler aquilo, eu falo assim, gente, mas por que eu marquei isso? Como é que eu gostei disso aqui? E quando a memória da gente falha? Eu tenho uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Meu irmão, ele me dá livro de presente direto. Né? Quando ele não me empresta, ele me dá toda vez, sabe? Tudo ele me dá de presente. Bom, enfim. Aí eu estava na casa dos meus primos, aí meu primo disse, você já leu o livro da Annie Ernaux, que foi até na Flip e tal, que lançou tal. Aí ele você vai ver lá um lugar. Ele me contou a história, eu, com o livro na mão, já havia trazido, aí eu passo o zap para meu irmão em pleno trabalho, e, Bebel, eu te dei esse livro no Natal, você esqueceu. Eu te dei esse livro no Natal, está aqui porque eu não tinha, você me emprestou. Não é possível que você esqueceu. Olha a minha cabeça. Quer dizer, a memória da gente. Aí eu falei assim, eu quero ler de novo. Mas é uma coisa assim, impressionante, fininho, assim. Mas, quer dizer, tem umas coisas que a gente não entende o que aconteceu. Entendeu? É verdade. Sei lá. Alguém mais quer falar sobre as leituras de hoje? Eu tenho vontade de ir numa livraria e comprar todos os livros do Bartolomeu, e todos os livros do Gregório, todos. Não faça isso, você vai ficar pobre, endividada, vai comprando as coisas. Olha, do Bartolomeu. Eu deixo de comprar umas coisas, eu deixo de fazer umas coisas. Eu não estou viajando, quando eu vou ao teatro, eu vou convidado de grátis, porta a porta. Então, Bebel, aqui, o livro do Bartolomeu, alguns você acha bem barato na estante virtual. Né? Outros você já não acha mais. E os livros do Gregório, eu não sei, porque eu fui ganhando dele. Então, não sei se tem na estante virtual. Será que a gente acha no sebo também? Pode ser. Não, assim, esse Dona Baratinha, quando tem essas feirinhas de rua, uma vez eu passei em Ipanema e estavam vendendo a Dona Baratinha, naquela época, se lá era R$5, R$3, eu saí comprando tudo que era livro do Gregório, que eu passava nas feirinhas. Aliás, hoje eu fui no Largo do Machado, fui na Machado de Assis lá encontrar com uma amiga, e
Na volta, acabei não parando porque a gente estava com pressa, mas tinha uma feira de livro ótima lá. Lá enorme. Lá sempre tem, lá sempre tem. Perto Tenho saudades daquela feira. Meninos e meninas, agradeço estarem aqui conosco hoje. A partir de amanhã eu vou postar pelo Zap primeiro toda a agenda de março, que tem muita coisa aí acontecendo, para vocês não se esquecerem, né? O nosso encontro pelo Zoom é dia 13 de março, mas os outros encontros são todos presenciais, né? Então, vai ser muito bom, que a gente vai poder abraçar bastante, dar bastante beijo. Tá bom? Bom carnaval. Bom carnaval para todos. Não tomem muita birita, que vocês já são depois de idade. Para quem vai pular, pule bastante. Para quem não vai pular, não pule. Faça o que você quiser no carnaval, que é ótimo. Eu vou ler bastante, porque minha lista... Eu vou ler, vou para a praia, se Deus quiser, São Pedro está aqui. Aqui já está anunciando aqui tempestade a caminho. Vai chover, hein? Vai chover no Rio. Mas chove de tarde, chove de noite. Regina. Meu horário da praia é 7 da manhã, gente. Diga, Célia. Eu vou desfilar. Vou desfilar na Estácio. Olha só essas velhinhas tanhadas que tem aqui. A Estácio é sábado ou é domingo? Estácio é sexta de madrugada, de sexta para sábado. É o grupo, não é grupo especial, não. Qual é a fantasia que a senhora vai sair? Olha, eu não sei o nome da fantasia, não. Eu sei que dessa vez eu não fui para a comunidade, aí eu resolvi comprar a fantasia. Então, eu não sei o nome da fantasia, não. Esse ano eu comprei porque fiquei com receio de ficar indo para os ensaios e tal. Aí comprei a fantasia, mas vou desfilar. Gente, ela é carnavalesca de carteirinha. Caramba! Eu gosto de carnaval. Aproveite bastante. Mas vou ler também, vou à praia, vou ver o mar também, vou fazer tudo que der. Você está falando tanto de ver o mar, que agora eu vou sair daqui, vou atravessar e vou ver o mar de novo. Muito bem. Wagner, obrigado. Mais uma vez. O Herculano quer falar. A Regina não quer deixar eu falar, Wagner. Olha só. Não vi. É porque eu falo muito. Regina, não, já vai já mesmo? Não, pode falar. Não, é que eu vou... A gente estava falando aí muito de mar, aí todo mundo falando de canção, eu lembrei de uma canção, e agora a nossa carnavalesca aí vai ainda também para o mar. Aí eu quero encerrar com você, oferecendo para vocês. Vou tentar aqui uma canção. Me lembrei muito, agora a gente falando de mar, uma canção do João Bosco, que é dificílima, mas eu vou tentar oferecer para vocês, que essa música é linda. Obrigada. Meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado e a voz vibra, a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que marcham silêncio cais. Roserais, Nova Granada de Espanha, por você eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Agora que eu quero ver. Mesmo que mandem garrafas, mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá, esse gelo irá. Com as garrafas de náufragos e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha,
e as rosas partindo o ar. Todo desafinado, mas é porque essa música é linda. É linda. Obrigado. Aliás, eu amo João Bosco, né? Eu acho que sempre amei. E essa coisa de... E quando a gente estava falando, estava lembrando sempre dessa coisa aqui, me arrastar até o mar, procurar o mar. Eu lembrei muito quando você estava lendo o texto do Bartolomeu. Eu só lembrei do refrão dessa música. Eu conheci, só lembrei do refrão. Olha aqui, a gente tem que fazer o encontro dos cantadores. Tem os conversadores, a gente tem que fazer o encontro dos cantadores. Tem muito cantador aí desses grupos aí, perdidos. Tem. Os entoadores também. Tem muita gente. Mas aí eu só canto as que eu tenho segurança. Essa daqui eu só fiz aqui. Vai ficar gravado, né, gente? Mas aí eu só fiz aqui porque... Mas tá ótimo. Ainda mais diante do Zé, que canta em francês, né, Regina? Ele conta história em francês, humilhando a gente. Obrigada, um beijo. Um abraço. Regina, Zé, Wagner, um abraço. Tchau, boa tarde. Tchau.